eu acho que isso se encaixa muito bem com a pergunta do Carlos Henrique. Nesse sentido, não é o psicólogo que trabalha em função do louco, mas sim o louco que preenche o psicólogo. Interrogação. O que vocês mandam em relação a isso? A multiplicidade que a loucura pode ter, que teve ao longo do tempo, a maneira como a gente classifica ela hoje, como a gente entende ela hoje, como a gente busca, no fundo, né? Como a gente busca a loucura no são, justamente para dizer, tá vendo? Ela existe. Tá vendo? Ela existe. Eu acho em qualquer um, como o Guilherme acabou de sinalizar pra gente. E isso em conjunto, evidentemente, com algo que para mim é sensacional, que é assim, a figura do vagabundo que vai pro hospício, do imoral, da adúltera, do filho pródigo, no fundo, são figuras da aristocracia numa normalidade bem tranquila, né? Assim, percebe-se a luta que existe na própria classificação da loucura a partir do nascimento das ciências e como que isso teve um sentido político, né? Essa figura do vagabundo que é preso e que muitas vezes se entende esse vagabundo como poderia fazer um paralelo com um morador de rua hoje, no fundo, esse vagabundo se relaciona muito bem com o aristocrata, né? Com o filho do aristocrata, com o próprio aristocrata, enfim, com toda a sociedade de corte que vivia não para a produção econômica, mas que vivia para um certo deleite simbólico que garantia ali, por sua vez, a sua participação na hierarquia social. Juntando esses pontos, tentando fazer uma malha entre eles, né? De certa maneira, é a profissão psicólogo que vai observar a loucura? Ou será que no fundo, é a loucura que vai dar sentido para a existência de uma profissão psicólogo? No fundo, essa é a pergunta central, né? Tanto de doença mental e psicologia, como da de história da loucura também, né? Eu só, quando, nesse sentido, não é o psicólogo que trabalha em função do louco, mas sim o louco que preenche o psicólogo. É muito interessante, né, pensar em quem são as figuras que preenchem a psicologia hoje, assim. Qual problema se apresenta para psicólogos e psicólogas hoje? Quais crises se apresentam? São as crises do trabalho, são as crises da nossa existência insegura, sem uma capacidade de prever o que vai acontecer daqui 2 dias, se o seu contrato de trabalho vai valer, se você vai ter alguma seguridade, aquela dificuldade de relação, isso preenche muito. Do ponto de vista pedagógico, que preenche aquela criança que tem problemas semelhantes, mas na escola também, insegura na escola, né? E esses problemas preenchem. Como então, de alguma forma, a loucura e os conflitos históricos, né? E a forma como nós não conseguimos pensar muitas vezes formas de emancipação do mundo em que nós vivemos, e porque é duro mesmo, porque é duro você pensar numa forma de emancipação de um trabalho que você precisa dele para sobreviver, que você precisa disso. Então, nós precisamos, de alguma forma, nos condicionarmos à vida que a gente leva, né? Então, eu acho que essa talvez seja a loucura dos nossos tempos que preenche os psicólogos. A loucura que já preencheu psicólogos de outrora foram as mulheres histéricas, por exemplo, ali na época do Freud, né? Que eram justamente aquelas mulheres que não tinham poder de decisão nenhum ali, viviam enredadas ali no seu lar. Quer dizer, eu penso que é muito difícil estabelecer o grosso, e eu estou falando de um ponto de vista macro aqui. Eu não estou falando sequer de pessoas que têm aquelas patologias que são
enquadradas como, inclusive, psicopatologias, né? Pessoas com doenças mentais mesmo, ou espectros de autismo, paralisia cerebral. Eu não estou falando sequer desse tipo de patologia. Eu estou falando das patologias que preenchem efetivamente os psiquiatras e psicólogos do ponto de vista macro, né? Não estou falando de patologias que alteram a percepção que, enfim, boa parte das pessoas tem da sociedade. E aí, nesse sentido, é sempre interessante questionar quem são esses loucos. São os alcoólatras, sifilíticos, homossexuais? Porque já foram, são os vagabundos, são os desempregados, já foram. Então, assim, a loucura é sempre algo a ser, né, questionado, reatualizado e perceber qual exercício de poder está se fazendo presente, né, para controlar o corpo do alcoólatra, controlar o corpo enfim, dos maníacos, dos pródigos, das adúlteras, controlar o corpo daquele funcionário arredio, né? Qual exercício do poder que se faz na loucura. E eu acho que o grande trabalho dos psicólogos é tentar, de alguma maneira, tentar exercer ali uma prática que não seja uma prática de pura submissão a um exercício de um poder já muito caduco, né? Que se pensa sobre a loucura. É isso. Tem muitas psicologias pensadas para readaptar o sujeito ao real, como se o real fosse dado, e o sujeito tivesse apenas que engolir as regras, né, e seguir regras, e trabalhar direito, ser feliz, ser saudável de um certo jeito, ser produtivo de um certo jeito. E eu acho interessante que o Foucault, quando ele fala da disciplina, e depois ele vai falar depois da biopolítica, e ele usa o termo biopoder para juntar as duas coisas, né, disciplina e biopolítica. Ele fala justamente dessa coisa de que esse sistema biopolítico, e eu acho que a gente vive nele ainda, ele sempre vai estar agindo nessa nossa atualidade, dizendo que ele está tentando fazer o bem do sujeito, né? Então ele quer o melhor do sujeito, ele quer tornar o sujeito mais produtivo, mais feliz, mais saudável, quer maximizar o potencial desse sujeito. Só que para isso, obviamente, usa de vários recursos que são muitas vezes até autoritários e violentos até, né? Então, dentro desse esquema todo biopolítico, está inclusive a violência até física, claro, moral, psicológica, todo tipo de assujeitamento, né? Onde o sujeito ele tem que se assujeitar, ele tem que dizer a verdade dele dentro das verdades que já estão dadas para ele jogar com elas, né? Ele tem que se colocar ali dentro daquelas. Então, eu penso, por exemplo, uma coisa, parece uma coisa boba, mas eu acho que é aí que no bobo está a força da biopolítica. Quando as pessoas xingam tantos outros de vagabundo, sabe? Qualquer coisa é vagabundo. Ah, sujeito é um vagabundo. Olha que na esquerda é vagabundo. Tudo é coisa para a ideia é vagabundo, né? E se você vê essa genealogia do sujeito que o Foucault está traçando desde a história da loucura, já estava ali a noção de quando eles separam quem tem razão de quem é a desrazão, os vagabundos estavam já enclausurados, já presos, junto com os criminosos de vários tipos, os loucos de vários tipos e tal. Né, os homossexuais, né, não tinha nem esse termo homossexualidade na época, era sodomitas, eram outras coisas, né? Libertinos, eram vários outros termos, né, que se usavam, né? E aí é muito louco como esse conceito do vagabundo, né, que é quem não trabalha. Aqui você está fazendo parado aqui 1 hora dessa na rua
fumando cigarro aqui, parado, fazendo nada. Ah, meu senhor, você vai comigo, vai pra cadeia. E tchau. Às vezes Né? pior, às vezes tocando violão. Às vezes pior. Né? E como isso atravessou as épocas, né? E tá tão presente hoje, né? Ainda, né? Essa noção de que o sujeito de direito, o sujeito de fato, o sujeito mais real possível, o sujeito mais racional possível, tal. O tal do sujeito universal que eu nunca vi, sempre peço para me apresentarem, nunca vi, mas dizem que existe. Ele é esse sujeito que não é vagabundo. Não pode ser. Né? Se permite ao sujeito dizer que ele é vagabundo, aí vem um outro lado da coisa, quando ele é artista. Ah, eu sou vagabundo porque eu sou artista. Né? E aí é o que o Foucault já apontava, né, na modernidade, que restou esse espaço para se dizer da loucura, para a loucura falar. Sobrou a literatura e as artes. Sobrou esse espaço. Mas por que não sobrou outros espaços? Por que loucura não está em vários espaços, né? Essa é uma pergunta, né? Mas só para finalizar, essa coisa de adaptar o sujeito, né, a uma sociedade, né? Como é tão presente ainda, né? Essa noção de que o sujeito ele tem a sua verdade, mas a sua verdade já tem o seu lugar garantido na ordem, né? Na ordem biopolítica. Ele só não vai ter o lugar garantido se ele realmente for louco. Só que a ordem biopolítica vai dar todas as chances para ele. A ordem biopolítica e disciplinar toda hora vai tentar criar um novo mecanismo para normalizá-lo, para dizer, não, vem cá, você também pode fazer parte do normal, você pode ficar aí no cantinho, você pode sentar no fundo da sala, você pode sentar no fundo do busão, mas vai ter um lugar para você, a gente está tentando te manter na ordem. Mas é lógico, existem casos onde a própria ordem vai dizer, nós tentamos, não conseguimos, tivemos que deixar quieto, matar, expulsar do país, enclausurar, medicalizar, lobotomizar, sei lá, entende? Então, hoje a ordem não é tanto de enclausurar, ao contrário, é de trazer para dentro. A ordem biopolítica é muito o contrário da ordem clássica. A ordem clássica, né, enclausura, separa, tal. Com a modernidade, você tem especificação, você tem loucura, é algo específico, tal, é parte de nós, está em todos. E agora, a ordem biopolítica a gente quer todo mundo junto aqui na mesmice da normalidade, e nós vamos fazer o máximo para todo mundo ser o máximo de normal, de feliz, de produtivo, juntinho, todo mundo. A gente não conseguir, tudo bem, tentamos, vai morrer, vai ficar no hospital qualquer, vai ser excluído de alguma forma, vai ser aniquilado, talvez, morto, talvez, né? Como na guerra às drogas, e por aí vai. Então, existem vários mecanismos de aniquilação, né? E existem as prisões até hoje, obviamente, né? Não é que o que o Foucault conta não é que mudou. Eu acho, uma ideia que eu tenho, que o Foucault ele só deixa nos livros dele o que ele acha que faz a gente pensar o nosso presente mesmo. Então, ele não fala do grande confinamento por nada. Ele quer que a gente pense nas prisões, desde a história da loucura. Pensa na prisão de hoje. O que é essa prisão hoje? Tanto que ele vai depois estudar as prisões, né? Enfim, falei demais aí, galera. Manda ver. Eu queria dar Posso só... Desculpa, Vinícius. Posso só dar um pitaco, né, sobre isso que você falou? É isso, né? Você... É uma busca de enquadrar em alguma ordem, né? De fazer com que alguma norma seja seguida, compreendendo norma que não simplesmente do ponto de vista jurídico, mas norma no sentido de tornar normal, né? Mas, ao mesmo tempo, há um discurso muito contemporâneo que eu diria que ele
pelo menos na percepção que eu tenho, ele começou a surgir ali na década de 90, talvez. Ele é bem geracional, mas é que é a ideia do pense fora da caixinha, né? É um brocado de marketing, assim, e que justamente traz essa ideia de você, uma pseudo-ideia de expansão, né, do olhar, do pensamento, que talvez queira até trazer uma ideia ali de desvio, né, porque você deve pensar fora da caixa, não como os outros, talvez até sair da norma. Mas, curiosamente, esse pensar fora da caixa é uma busca de soluções, né, para um ordenamento que já existe, né? Uma busca de soluções para o capital, uma busca de soluções de marketing, uma busca de soluções para resolver problemas gerenciais, né? Então, até o nosso atual pensar fora da caixa e a própria questão de você expressar a sua criatividade, eu percebo que ela, na nossa geração, aqui entre os 30 e 40 anos, nós fomos atacados, né, por propagandas de expresse sua criatividade, pense fora da caixinha, a tal ponto que, há 10 anos atrás, os cursos de publicidade eram os mais concorridos que tinham, por exemplo, na Universidade de São Paulo, com notas de corte acima das notas de corte até de cursos como medicina, né? Então, assim, uma geração que foi bombardeada por esse marketing do pensar fora da caixa, mas um pensar fora da caixa de inserção dentro de uma lógica de reprodução, né? De circulação do capital e de gerenciamento desse capital, né? No fundo, pensar fora da caixa é pensar dentro de uma caixa muito específica, né?